Vai repercutir esses números alarmantes agora aqui no nosso estúdio. Participa com a gente aqui no nosso WhatsApp. Já convido você de casa a mandar a sua opinião sobre esse assunto. Você que já viveu esse medo, já sentiu esse medo de chegar de pertinho, alguma situação que você sentiu que você estava correndo risco, manda pra gente a sua opinião, o seu comentário, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe a Aline Hessel, que é psicóloga. Obrigada, Aline, pela sua presença. Doutora Fernanda Prugner, gente, ela é coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres e defensora pública também. Muito obrigada, doutora, pela sua participação com a gente. E hoje a gente recebe aqui Elizabeth Liseta, representando todas nós mulheres que um dia já sentimos essa sensação, esse medo, né, de que a gente estava correndo algum risco. Né? Você sentiu já esse medo de ser estuprada? Elizabeth, obrigada pela sua presença. Primeiramente, boa tarde, boa Roberta. Tarde. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Sim, eu senti na pele. Assim, eu não fui estrupada, mas eu senti que eu iria ser naquele dia. O que aconteceu? Na época, né, eu estava num aplicativo Tinder, nem sei se existe mais, e eu estava conversando com um rapaz, já tinha uns 2 meses. Só que nas falas deles era legal, era uma conversa interessante, uma conversa boa, né? E até que chegou um dia da gente estar marcando um encontro para se conhecer pessoalmente. E eu falei, pô, legal. Só que nesse dia que ele marcou, ele perguntou qual tipo de roupa que eu iria. Já achei estranho, né? E perguntou também qual a cor da calcinha que eu iria, qual o modelinho. E aquilo me bateu um medo. Falei, não, como que um homem pergunta qual o tipo de roupa que a mulher vai e a calcinha? Então, eu fui mandar mensagem para uma colega minha, que eu não vou expor o nome dela, que é minha amiga até hoje. E ela falou bem assim, amiga, não vá sozinha, tem alguma coisa estranha. Eu falei, mas realmente eu senti que tem uma coisa estranha. Ela, eu vou com você. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar falando com ele, nós vamos no encontro, e ele tinha marcado ali na curva da Jurema, mas naquela subidinha que vai para a Ilha do Boi. Aí ali tem uma guarita, né, da polícia, e andando um pouquinho mais para frente tem tipo uma entrada que quebra caminho para chegar na Ilha do Boi. Eu achei já estranho ali também, porque ali é mato, é árvore, não tem luminidade, não tem essas coisas. E quando nós fomos, eu marquei um horário, só que eu não fui naquele horário, eu fui um pouquinho mais cedo. E tinha vários carros parados. Então, eu e minha amiga ficamos atrás do carro e ficamos esperando. Só que eles já estavam lá, Roberto. Estava ele mais 3 rapazes nessa entrada. Aí ela falou, amiga, tá ele mais 3. Eu falei, então, tá ele mais 3. Então, eles iam fazer alguma coisa comigo naquele momento. Eu falei, você sentiu esse medo? Não, eu presenciei a cena. Não tem quando você está num lugar e você olha e você já se imagina ali? Então, eu já me imaginei eu chegando sozinha, chegando perto dele, ele me pegando, me jogando no mato com os amigos dele, fazendo absurdos comigo. No momento, eu ainda falei bem assim, eu acredito que, além de fazer alguma coisa de ruim, como me estrupar, iam tirar minha vida, porque não tinham condições. Doutora Fernanda, a Elizabeth está aqui trazendo para a gente o que aconteceu, um recorte que aconteceu no momento da vida dela, né? Graças a Deus, como ela disse, ela não foi estuprada, mas ela teve esse medo, ela sentiu, ela teve essa sensação. Mas a gente vê esses casos que colocam o Espírito Santo em destaque quando o assunto é estupro, né? Por quê? O que está por trás disso, desse comportamento? O que a gente precisa? Quais são também a rede de apoio que essa mulher precisa ter diante de uma situação como essa? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde a toda a sua audiência. Realmente, os números que se apresentam no mapa hoje divulgado são alarmantes, né? Quando a gente ainda joga a luz aos estupros, a gente não pode esquecer que uma boa parcela desses estupros, como apareceu na reportagem, também pode ser de crianças e adolescentes, né? Então, ali numa faixa entre 13 e 17 anos. A gente trabalha com essa temática dentro da Defensoria, especialmente. Eu, particularmente, há 7 anos dentro da Defensoria. E o que a gente verifica em relação a isso é
o que está por trás disso é o que a gente chama de machismo estrutural. Hoje, a gente ainda conversando dentro das escolas, nos espaços, conversando com os meninos, com os homens, com os adolescentes, a gente tem a ideia da mulher como uma posse ainda, da submissão da mulher a esse homem, como homem provedor, essa mulher somente naquela função que, infelizmente, é invisibilizada, do trabalho doméstico, que é muito difícil. Então, esse machismo que a gente fala de estrutural ocasiona essas séries de violência, e principalmente contra o corpo de mulheres e meninas, que ainda esses homens entendem que fazem parte de um objeto deles, de um objeto de posse deles, né? O que a gente desenvolve, que é muito importante, hoje a gente tem um projeto que trabalha dentro das escolas, com meninas e meninos do ensino fundamental 2, médio e EJA, onde a gente vai até as escolas conversar sobre tudo. Então, a gente... Fazer um trabalho preventivo, né? Fazer um trabalho preventivo, Roberta, porque a repressão é importante, a denúncia, sem dúvida, é importante, mas a gente também tem que pensar num contexto geral de prevenção. Mas onde a gente está falhando mais, doutora? Porque, vamos pensar nesse número, gente, mais de 84 mil casos no Brasil, né? E o Espírito Santo aparece ali como esse assunto em destaque, em torno ali de 1.500 casos. Onde estamos errando mais? É na segurança pública? É nesse machismo estrutural? Onde está a principal falha? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que a gente não consegue identificar uma coisa só. São vários obstáculos que a gente tem, né? Mas sempre, e isso a gente não pode, é culpabilizar a mulher. Porque muitas dessas mulheres e também das meninas têm muita dificuldade de fazer essa denúncia por vários fatores. É por medo, é por dependência econômica, é por dependência emocional, é porque não consegue identificar aquilo como uma violência, porque, na maioria desses estupros, infelizmente, ainda acontecem dentro de casa, com pessoas que a gente conhece, com pessoas da nossa confiança. E também a gente precisa aparelhar os serviços, os equipamentos de acolhimento, tanto a essas mulheres quanto a essas meninas em situação de violência. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai falar para a gente sobre essa rede de acolhimento, né? O que ela faz depois, tanto de denúncia e até mesmo os cuidados com a própria saúde diante de uma situação como essa, num caso de estupro. Mas antes, Aline Hessa, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Além da culpabilização que a doutora Fernanda já pontuou, essa é uma das consequências, né, que a mulher vítima de estupro acaba carregando para a vida. Aposto que, diante do caso que a Elizabeth contou aqui, muita gente deve ter pensado, mas o que ela foi fazer lá? Mas que ela tinha que conversar com o homem no Tinder? O julgamento, a culpabilização, isso sempre cai sobre a mulher. É interessante a gente pensar, né? Se fosse um homem, teria esse mesmo julgamento? Né? Então, a gente naturaliza muitos comportamentos com relação ao homem. Então, o homem entra no aplicativo, o homem sai para encontrar e conhecer mulheres novas na rua e tudo bem. Né? Enquanto que a mulher tem todo um olhar, e aí tem essa questão do machismo estrutural, né? Onde a mulher é colocada com mais uma responsabilidade diante dessa situação. Então, por que ela estava usando aquela roupa? Por que ela estava indo conhecer e encontrar um rapaz que conheceu no aplicativo? Comportamentos esses que, se fosse um homem, não teria esse mesmo olhar e esse mesmo julgamento. Né? A gente vê as mulheres tendo preocupações no seu dia a dia que os homens não têm. Né? A gente se preocupa quando a gente vai pegar um carro de aplicativo, que a gente vai estar sozinha e finge que está ligando e compartilha a localização, preocupação que o homem não tem. A mulher se preocupa onde vai sentar no ônibus, se vai sentar perto do cobrador, se vai sentar ao lado de uma mulher. Nós temos preocupações que os homens não têm. E, além dessas preocupações, ainda somos responsabilizadas por ter essas preocupações e não ter tido certos cuidados, o que joga a responsabilidade, mais uma vez, de um risco de estupro, de vulnerabilidade, onde, na verdade, a gente tem que traçar um olhar aí para o comportamento do homem e não da mulher.
Você, Elizabeth, que já correu esse possível risco de estupro diante dessa história que você contou aqui pra gente, eu vi você concordando agora com várias outras situações que a Aline Hessa falou, quando a gente fica com medo, com receio de sentar em determinado lugar no ônibus, ou então pedir um carro por aplicativo. Você vive ainda esse medo? Como é que é o seu cotidiano em relação a esse assunto? Então, ela falando, eu lembrei de um caso, que não é só no aplicativo que acontece isso não, gente. Em todas as áreas acontece essas coisas. Eu lembro que um tempo atrás, tem muitos anos, a casa da minha mãe não tinha proteção, não tinha muro. E eram uns pés de banana. Então, era escuro para mim entrar. E tinha um rapaz lá me esperando, né? Só que não aconteceu, graças a Deus. Tipo assim, é muito triste quando uma mulher é violentada. Eu não sei qual é a sensação, também não quero saber, em nome de Jesus. Mas depois dessas situações que eu passei, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de andar dentro do carro, eu tenho medo de andar na rua, eu fico me vigiando, porque a televisão já está mostrando isso pra gente. Você viu uma moça andando com um cachorrinho, foi estrupada. Então, tipo assim, nós mulheres já não temos mais livre acesso em nada. Nós não podemos ir em nada, não podemos mais ir na praia, porque se nós formos na praia, eles vão ver a gente como vítima e vai querer estrupar a gente. Se nós formos numa piscina, se vê uma possibilidade de fazer o mal, a gente vai fazer. Se você for num terminal, onde tem um monte de gente, você viu outro caso que foi estrupada dentro do terminal. Teve um caso recente que a gente mostrou aqui, a gente até conversou sobre esse caso nos bastidores, né? A gente mostrou aqui no programa, foi no final do mês passado, gente. Olha isso, um dos cartões postais aqui do nosso estado foi cenário de um crime revoltante. O estupro de uma turista portuguesa. Você imagina, você está em outro país passeando e acontece isso. A jovem estava acompanhada do namorado e também do pai dele. Eles subiram, tá? Eles estavam subindo ali a trilha, quando ela passou mal e desceu sozinha. Aí, no caminho, foi assaltada e estuprada. A polícia conseguiu prender o suspeito, um homem de 22 anos que confessou o crime. Além da violência sexual, ele ainda agrediu a mulher com socos, roubou os 2 celulares que ela carregava. E aí você pensa o trauma que essa mulher carrega até hoje, sabe Deus até quando, Aline Hessa? Uma mulher vítima de um crime como esse, que você pensa assim, vou passear, vou para outro país. Você logo imagina o quê? Momentos de lazer, de férias, mas não é isso que acontece. Como é que fica o psicológico? Não, os danos com relação a isso, a gente pode dizer que é praticamente irreparável, né? A relação da mulher com o próprio corpo, a relação da mulher com estar sozinha, a relação da mulher com o sexo, né? Que é algo para somar na nossa saúde mental de uma forma benéfica, passa a ter uma associação muito traumática, muito intensa, né? O estupro, ele traz esse contexto de trauma e a recuperação disso é algo muito prolongado, com um trabalho muito intenso, muito provavelmente com psicólogo, com medicação, né? E o tempo, e ainda assim, com a possibilidade de não se recuperar, com grandes chances de não se recuperar na sua integridade. Já eu vou ler os comentários, viu? Já vai mandando aqui pra gente, mas antes eu quero saber aqui da doutora Fernanda, e aí, a mulher foi vítima, igual esse caso que a gente mostrou aqui no Morro do Moreno. O que ela tem que fazer imediatamente, doutora? A gente fala que quando uma mulher é vítima de violência sexual, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o hospital. Lá nós temos a lei do minuto seguinte, que garante a essa mulher uma série de medicação, de profilaxias que são necessárias para que essa mulher previna de doenças, previna de uma gestação. Então, a primeira coisa é saúde. E ela não tem que provar nada, né? É importante a gente frisar isso, não precisa de boletim de ocorrência para ser atendida, de absolutamente nada. A palavra da vítima já é o suficiente. É o que basta. E a gente sempre fala, a palavra da vítima é o que tem que bastar. Porque, na maioria dos casos, a gente não tem testemunhas. Acontece dentro das casas. Claro, nesse caso, é lamentável o que aconteceu aqui no nosso estado, que não foi dentro de casa, mas são poucas as testemunhas. E, quando tem, nem sempre querem testemunhar. Então, assim, a primeira coisa é
procurar um atendimento médico, seja num hospital, seja num posto de saúde, para fazer todas essas medicações e profilaxias. Dali para frente, se for uma criança, tem alguns encaminhamentos, se for uma mulher, são outros encaminhamentos também, que pode ser tanto na Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente e à Mulher, a gente tem a Delegacia da Mulher, se for o caso de violência doméstica e familiar. Dali para frente, aí a gente pode ter, tanto para crianças, medidas de proteção, que a gente fala, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e medidas protetivas para essas mulheres também previstas na Lei Maria da Penha. E depois, a gente tem as investigações a respeito disso, oferecimento de denúncia, um processo criminal dali para frente. Olha, eu vou ler aqui alguns comentários que chegaram para a gente. Tem gente dizendo aqui, boa tarde, comigo também já aconteceu, foi por pouco, tá? Foi ali na beira-mar, o cara ia me levando para o matagal, quando eu percebi e corri. Tem gente falando, eu tive 2 filhas abusadas pelo padrasto, que era professor de jovens. Teve um outro comentário aqui que também me chamou a atenção. Roberta, já me senti nessa situação por várias vezes. E todas as vezes eu consegui fugir do risco. Uma dessas situações, o homem tinha uma foice, meu Deus, escondida debaixo do braço. Mas eu consegui fugir dele, passou bem perto de mim e ainda me deu boa noite. Parece até cena de filme, misericórdia. Eu senti uma coisa tão ruim que até voltei o caminho todo e consegui ir para um ponto de ônibus pedir ajuda. Mas é isso mesmo. Tem que pedir ajuda. Suspeitou de qualquer situação, mostra que você está atento ali. A gente vive com esse sinal de alerta, às vezes até mesmo julgando situações, né, Aline, que talvez a gente não esteja ali correndo o risco, aquele possível risco, mas acaba que a gente fica o tempo inteiro com essa anteninha do alerta ligado, né? Isso já está fazendo parte até da vida da mulher. Sim, faz parte. Quando a gente dá essas orientações, veja bem, é importante ficar claro, essas orientações não significa que, ela foi estuprada porque ela não tomou cuidado com o que ela devia, né? Não, não é isso. É porque a gente precisa tanto de orientações para as mulheres sobre os cuidados que a gente pode tentar ter para nos proteger. Um absurdo a gente pensar nesse tipo de orientação, mas é importante a gente ter esse tipo de orientação. Mas o principal, o que a gente tem que lutar e o discurso que a gente precisa ter é em como a gente está educando esses homens, a cultura que a gente está passando para esses homens. São eles que precisam refletir, seja na desvalorização da mulher, seja numa relação abusiva, né? Então, a gente precisa dar os devidos nomes nesse sentido. Nós, mulheres, temos algumas atitudes que podemos fazer para nos prevenir? Sim, mas não é esse o principal caminho. O principal caminho é numa educação mais atenta com os homens, em como esses homens olham as mulheres e eles perceberem, a gente trazer esses homens para junto da gente, nessa luta junto com a gente, para eles também trabalharem na educação dos futuros homens e nos diálogos entre os próprios homens, né? E não desvalorizar a mulher, e não colocar a mulher como um objeto, né? Vocês, homens, vocês têm um papel fundamental nisso. Receber um comentário, perceber um comentário do cara, não é simplesmente, não vou falar nada e me sair. Não, é chegar para o seu amigo e falar, olha, esse tipo de comentário não é legal. Você está desvalorizando a sua mulher, você está desvalorizando aquela mulher. A gente precisa da atuação dos homens também nesse processo. Perfeito. Eu ia já até perguntar, né? Ó, Elizabeth é mãe, eu sou mãe, você também é mãe, o pessoal de casa está acompanhando o programa, né? Quem é mãe de menino, como? Porque a menina a gente ajuda na proteção, né? A orientação, na proteção. E a mãe do menino, os pais dos meninos, como que a gente pode, Aline, ampliar mais uma camada de proteção das mulheres? A gente precisa aí fazer um trabalho educacional. Acho excelente essa proposta de ir nas escolas, conversar com os meninos, porque a gente tem visto movimentos crescentes entre os jovens de grupos onde se propaga muita informação, muitas ações contra as mulheres, contra as meninas. Então, a gente precisa educar esses meninos, a gente precisa trazer para eles, lendo livro, contando histórias, mostrando a realidade do nosso país, claro, respeitando as faixas etárias, mas
reprimindo de qualquer forma, qualquer comportamento machista, qualquer comportamento que desvalorize as mulheres. A gente precisa mostrar para esses meninos a importância e o papel deles em não olhar as mulheres apenas como um objeto sexual. Então, se um pai e uma mãe vê um menino fazendo uma piada, que a gente vê muitas vezes, lugar de mulher é no fogão. Não, você não tem o direito de falar isso. Não é dessa forma que a gente trata as mulheres. Piada, mulher no volante, perigo constante. Não, não. É importante a gente perceber que essas atitudes que parecem inofensivas, piadas e brincadeiras, não são brincadeiras. Isso, de uma forma, dentro da nossa cultura, vai escalonando para uma violência. Então, você que faz piada sobre mulheres, com relação a mulheres, você está contribuindo com a violência com a mulher. Doutora Fernanda, essa semana a gente até noticiou esse assunto aqui no Fala Espírito Santo, a condenação daquele médico anestesista, né, que ele foi flagrado, graças às enfermeiras que fizeram aquele registro do que ele fazia com as pacientes, misericórdia, que é nojento só de pensar, e aí ele foi condenado a 30 anos. Qual a importância dessa resposta para a sociedade? Eu acho que toda resposta da justiça para essas mulheres, né, que foram vítimas de violência sexual, elas replicam em todas nós. Todas nós sentimos isso. Realmente é importante que, para além de todos os serviços, que é muito importante quando uma mulher é vítima de violência sexual ou vítima de outros tipos de violência também, que tem esse atendimento multidisciplinar, igual a doutora falou, enfim, que a gente precise desse apoio. Mas essa resposta da justiça também é necessária para que outras mulheres também tenham coragem de denunciar e ver que é possível, né? Porque é um ato de coragem denunciar. E é difícil, por vezes. Nós temos mulheres que, às vezes, levam anos para fazer uma denúncia. Passam por vários atendimentos. Pode denunciar depois? Tem prazo, doutora? Depende do crime, mas a gente tem um prazo aí para as denúncias. É possível a gente denunciar, principalmente nessas questões de violência sexual em relação a meninas, né? Então, é preciso. E a gente pouco se fala, e me corrija por gentileza, é também a questão da saúde mental dessas mulheres em situação de violência, que é muito importante a gente ter esse olhar. Mas também é muito importante essa educação para os meninos, porque é em piadas, é em memes, é uma naturalização da violência contra a mulher em redes sociais, é a naturalização da violência contra a mulher em músicas, se a gente fizer uma análise crítica delas. Então, todas nós que estamos aqui, a gente tem medo de ser vítima de violência. E os cuidados só são redobrados, né, Elizabeth? Nossa, dobrou o máximo. Eu tenho medo até de conversar com alguém. É desse jeito. Porque tá muito sério, tá muito sério. É tudo aquilo que você falou, né? A gente está andando na rua, já fica assustado, já olha para trás, acelera o passo, é desse jeito. Imagina como é que fica o psicológico o tempo inteiro, assim, vigilante. Obrigada, Aline Hessel, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada também, doutora Fernanda. Eu que agradeço. Uma boa tarde, voltem sempre. Obrigada também pela sua coragem com esse assunto tão importante da gente fazer esse alerta, Elizabeth. Um beijo, tá?